Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai trabalhar com trigonometria em triângulos quaisquer, falando, sobre lei dos senos. A prioridade aqui nesta aula é falar sobre lei dos senos. Então, vamos à aula. Bom, nesta aula a gente vai dar início a falar sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Sobre trigonometria a gente já vinha conversando, a gente já vinha estudando em triângulos específicos, que no caso foi no triângulo retângulo. Agora a gente vai detalhar trigonometria em triângulos quaisquer. O objetivo dessa aula é falar sobre lei dos senos, que se trata da nossa primeira parte. A segunda parte a gente vai tratar sobre lei dos cossenos. Então, para se falar de lei de senos, é necessário que antes disso a gente trabalhe o conceito de seno e cosseno em ângulos suplementares. Então, relembrando o conceito de ângulos suplementares, a gente tem o seguinte: se x é a medida de um ângulo obtuso, isto é, se ele é obtuso, então esse ângulo ele tem medida entre 90 e 180 graus. Então, a medida do suplemento desse ângulo é justamente 180 menos x. O que quer dizer? Que o suplemento de um ângulo é aquele ângulo que, somado ao ângulo inicial, dê-nos aí 180 graus, ok? Melhor exemplificando por esses dois números aqui, por esses dois ângulos. 130 graus, o suplementar desse ângulo é justamente a gente fazer 180 menos 130. Isso é 50, Em outras palavras, a gente procuraria o ângulo que, somado a esse, dê 180. Então, a gente não precisa fazer sempre essa subtração. A gente pode fazer cálculo mental mesmo, como é o caso desses 162 graus. Para a gente encontrar 180 graus, para completar, no caso, a gente precisa aqui de 18 graus. Então, o 18 graus é o suplementar de 162, ok? Ou vice-versa, 162 é o suplementar de 18. Para que a gente consiga ter conhecimento dessas coisas aqui, sobre ângulo suplementar, é para justamente a gente escrever seno e cosseno de ângulos suplementares, já que até então a gente só conhecia, só conseguimos realizar cálculos com seno e cosseno de ângulos agudos, ou seja, de 0 a 90 graus. Então veja bem, assim a gente consegue definir o seguinte: o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do suplemento desse ângulo. Olha só o que está sendo dito. O seno de um ângulo obtuso, vamos considerar esse ângulo x. Então eu tenho o seguinte, que o seno desse ângulo x, que é obtuso, ele é igual ao seu suplemento, é igual ao seno de seu suplemento. Então isso é igual ao seno de quem? De 180 menos x, porque eu consigo achar o suplementar, a gente já viu aqui, quando eu extraio de 180 esse ângulo. Então nasce aqui a nossa primeira relação. Se x é um ângulo obtuso, então vale aí essa relação, A gente consegue reduzir então o ângulo que é obtuso para um ângulo agudo, e a gente vai conseguir calcular, através dos valores da tabela trigonométrica. Para o cosseno, o que é que diz sobre o cosseno? Para o cosseno diz o seguinte: o cosseno de um ângulo obtuso, então já vou colocar aqui, vou considerar cosseno de x, meu x sendo esse ângulo obtuso, é igual ao oposto do cosseno suplemento desse ângulo. Então o oposto é negativo, então menos o cosseno do suplemento desse ângulo, ou seja, 180 menos x. Então, quando eu for calcular o cosseno de um ângulo obtuso, ou seja, de um ângulo maior que 90 graus, basta eu colocar o sinal, porque vai ser o número oposto, e determinar o ângulo suplementar do ângulo inicial, do ângulo obtuso, ok? Essas duas relações aqui, a demonstração delas vocês vão conhecer no ensino médio, no segundo ano de ensino médio, mais precisamente, quando voltar a falar sobre trigonometria. Então, por enquanto, aqui a gente só tem essas duas afirmações. No ensino médio a gente vai conhecer, como é que a gente chega nessas duas deduções aqui. Ok, aplicação. O que nos interessa, como a gente vai aplicar? Olha só, pedir para determinar o seno de 135 graus.
Então, o seno de 135 graus é justamente quem? É justamente o seno de 180 menos 135 graus. Ou eu poderia fazer de forma direta, dizendo que seno de 135 graus equivale ao seno de 45 graus. Né? Segundo a relação, o seno do ângulo obtuso é o seno de seu suplemento. Então, o suplemento de 135 é 45. E o seno de 45, segundo a tabela trigonométrica, né, aquela tabela dos ângulos notáveis, vai ser raiz de 2 sobre 2. Ok? Cosseno de 150. Cosseno, quando a gente fizer o suplemento, tem que lembrar de colocar o sinal negativo na frente. Então, isso vai ser o mesmo que cosseno de 180 menos 150. Já poderia fazer direto dizendo que é menos cosseno de 30 graus. Okay? E o cosseno de 30 graus, segundo a tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2. Como aqui é negativo, então a gente vai ficar com menos raiz de 3 sobre 2. E agora a gente tem seno de 135 graus. Isso aqui vai ser equivalente ao seno de 5 graus. Né? Fiz de forma direta. 180 menos 175 é 5. Então basta você determinar quem é o seno de 5 graus. Né? Ou pode ser pelaquela tabela do livro, que normalmente os livros vêm acompanhada com a tabela completa, que vai de 1 a 89 graus, ou você pode usar a calculadora do seu próprio celular mesmo. Okay? No meu caso, eu vou determinar através da calculadora de meu celular, que eu encontro 0,0871. Vou deixar em 4 casas decimais, mas a gente não vai ficar trabalhando sempre com 4 casas decimais. Eu acho que na tabela do livro vem normalmente com 3 casas decimais, podendo assim a gente abreviar para 2 ou para 1 casa, ok? A gente vai trabalhar com essas abreviações também. Segundo exemplo, determine o valor da soma. Então eu tenho aí seno de 60 mais seno de 120 graus menos cosseno de 135 graus. Então, tenho aqui o seno e o cosseno de dois ângulos obtusos. Esse primeiro a gente não vai fazer nada porque ele não é um ângulo obtuso. Então eu vou repetir. Então aqui eu faço seno de 60 graus mais o seno de 120 graus. A gente sabe que, segundo a relação, ele será igual ao seno de seu suplemento. 180 menos 120 é 60. Então isso aqui é equivalente ao seno de 60 graus. Menos o cosseno de 135 graus. Né? O cosseno de 135 graus, o oposto dele é menos complementar 45, né? 180 menos 135, 45. Então, cosseno de 45 graus. Logo, a gente fica com o quê? Substituindo seno de 60 pela tabela é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 60 de novo, raiz de 3 sobre 2. Menos com menos também é mais. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Assim a gente finaliza, né? Raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. A gente pode simplificar aqui a primeira fração, né? E a gente não pode somar raiz de 3 com raiz de 2. A gente já viu em radiciação que essa soma não pode acontecer. Logo a gente permanece com o que aparece aqui, que está o nosso resultado. Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 2. Pronto. Uma vez conhecido aí seno e cosseno de ângulos suplementares, a gente pode partir para a lei dos senos. Né? O que é que diz essa lei dos senos? Diz o seguinte, ó, em um triângulo qualquer, então vai valer para triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos correspondentes. Então aqui já está a relação, mas a gente precisa entender. Olha só. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos correspondentes. Então, olha só. O meu lado A aqui, este lado que mede A, que é o lado BC, ele é oposto ao ângulo alfa. Então, a gente consegue montar a proporção. A está para o seno de alfa. Por isso que já está escrito aqui. Ó. Igual a quem? O meu ângulo B, ele é oposto ao ângulo beta. Então, significa que B está para seno do ângulo beta. Ok?
E o meu último lado, que mede C, ele é oposto ao meu ângulo gama. Essa letrinha aqui grega se chama gama, desculpe. E C está para seno do ângulo gama. Obviamente, nas questões esses ângulos aparecerão como números e, para a gente conseguir resolver através da lei dos senos, é apenas suficiente que no triângulo apareçam aí dois ângulos, certo? Se aparecer dois ângulos, a gente consegue determinar o terceiro pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que vale 180. Ok? Vamos à aplicação disso aqui. A gente não vai precisar usar as três sempre, ok? É necessário apenas que a gente utilize duas delas. Então, primeira aplicação. Qual o valor de x no desenho abaixo? Então, veja o seguinte, ó. Eu tenho dois ângulos, como eu falei. Se eu quero aplicar a lei dos senos aqui, porque eu posso aplicar a lei dos senos, porque eu tenho dois ângulos internos conhecidos, a gente vai ter o seguinte, ó. O meu lado que mede x, ele é oposto, né, ao ângulo de 120. Então, aqui a gente vai ficar com x sobre o seno do ângulo de 120 graus, certo? A medida do lado é proporcional ao seno dos ângulos opostos. Então, ok aqui. Igual ao outro lado, que eu conheço a medida, que é 100, ele é oposto a este ângulo aqui, ó, que não está aparecendo. Porém, a gente consegue determinar quem é este ângulo porque a gente conhece dois ângulos de um triângulo. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, como aqui eu já tenho 150, porque é 120 mais 30, 150, o outro ângulo é de 30 graus. Então, aqui também é de 30 graus, logo 100 está para o seno de 30 graus. Pronto. Montei minha proporção, porque isso é uma proporção, e agora eu posso resolver. Então, resolvendo isso, eu vou poder substituir esses dois, né? Seno de 120 graus e o seno de 30 graus. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui vai ficar x sobre seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60 graus, lá pelo seno do ângulo suplementar, né? Esse ângulo é suplementar. 180 menos 120, 60. Então, seno de 60 é igual a 100 sobre o seno do ângulo de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Pela tabela dos ângulos notáveis, 130 graus é 1 sobre 2. Agora, seno de 60 também pela tabela dos ângulos notáveis eu conheço, que é raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu fico com x sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 100 sobre 1 sobre 2. Como eu tenho um denominador 2 nos denominadores das frações aí da equação, então eu posso anular, certo? Como eu tenho os dois aí na mesma posição, eu posso simplesmente anular sem nenhum problema. Então, anulando 2 fica mais simples para mim, porque eu posso fazer agora meio por extremos, né? Fazendo x vezes 1, raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes 100. X vezes 1 é x, e raiz de 3 vezes 100 não é raiz de 300. Eu não posso multiplicar um número que tem raiz com o que não tem. Aqui então a gente só vai juntar, né? O 100 vai acompanhar o raiz de 3. 100 raiz de 3, e a gente chega na resposta, ok? Então tá aí o primeiro exercício aplicado à lei dos senos. Exemplo 2. Dado um triângulo ABC com BC igual a 5 raiz de 2 centímetros, BAC, que é um ângulo de 45 graus, e ABC, que é o outro ângulo de 30 graus, qual é a medida do lado AC? Então, esse tipo de questão é necessário que a gente monte o triângulo, certo? Então, eu vou montar um triângulo qualquer aqui para colocar essas medidas. Então, vou colocar aqui sendo o vértice A, aqui B e aqui C. Pronto. O que é que diz agora? BC mede 5 raiz de 2. Então, no BC eu coloco 5 raiz de 2. O ângulo BAC, que é o ângulo A, o ângulo que fica no vértice A, né? Origem A, ele mede 45 graus. E o ângulo ABC, o ângulo que tem vértice no B, ele mede 30 graus. Qual a medida do lado AC? Então, no lado AC é o que eu quero determinar, eu vou chamar de x. Posso usar a lei dos senos? Posso. Por quê?
porque eu tenho dois ângulos com medidas conhecidas. Então, vamos montar aí a proporção através da lei dos senos, né? O lado que mede 5 raiz de 2, ele é oposto ao ângulo de 45 graus. Então, a gente vai ficar com 5 raiz de 2 sobre o seno de quem? De 45 graus. Igual a x, que é o outro lado, né? Ele é oposto ao seno de 30 graus. Então, aqui x é igual ao seno de 30 graus. Pronto, proporção montada, agora eu posso resolver. Resolvendo, né? Primeiramente, substituindo os valores de 145 e 160. O 145 é raiz de 2 sobre 2, segundo a tabela dos ângulos notáveis. Então, aqui eu fico com raiz de 2 sobre 2, igual a este aqui, que é x sobre os 130 graus, que é 1 sobre 2. Né? Novamente, eu tenho quem? 2 como denominadores, então eu posso anular aqui tranquilamente. Eu só posso fazer isso porque eles são denominadores de ambos os lados. Ok? Aí aqui eu fico com 5 raiz de 2 sobre 2 e eu posso também anular, né? O raiz de 2 que está em cima com raiz de 2 que está embaixo, né? Dividindo isso aqui daria 1, né? Logo ficaria apenas o 5. Fazendo agora... Fazendo não, né? Vou reescrever isso para não ficar tão confuso. Então eu tenho apenas 5 igual a x sobre 1. Tá? Meio por extremos, x, 5 vezes 1, 5. Então eu tenho ali que a medida do x vale 5. 5 o quê? 5 centímetros, né? A unidade de medida aí. Ok? Então mais um exercício resolvido pela lei dos senos. Vamos finalizar a aula com esse terceiro exemplo. É uma aplicação, então a gente vai ver como funciona. Um barco pesqueiro A emite um sinal de socorro que é recebido por outros dois barcos BC. Então, já vou pontuar aqui, ó. Vamos supor que esse barco A esteja aqui, o barco B aqui, o barco C aqui. B, A, C. Continuando. Distantes entre si 70 km. Então, B e C distam aí 70 km. Então já vou passar a linha aqui, ó, para facilitar. Aqui vale 70 km. Continuando. Sabendo que os ângulos ABC, ou seja, o ângulo que nasce, que tem origem é B, este ângulo aqui, vou traçar o segmento de reta B. Este ângulo aqui mede 64 graus, né, porque a palavrinha respectivamente vai dar o sentido de ordem. Então são dois ângulos, né? Vou fechar aqui também, que são os ângulos em B e o ângulo em C. O ângulo em B é 64 e o ângulo em C é 50. Então aqui 64 e aqui é 50 graus. Responda: qual dos barcos B ou C se encontra mais próximo do barco pesqueiro? Então ele quer saber a distância entre esses dois aqui, ó, essas duas medidas, ou seja, quer saber os lados desse triângulo. Então eu vou chamar aqui de x e aqui de y, e a gente vai ter que montar aí uma proporção. Outra coisa, este ângulo aqui eu não conheço. Eu posso determinar porque eu conheço os outros dois. Então, quero determinar 64 mais 50 vai nos dar 114 graus, né? 64 mais 50, 114 graus. Para 180, a gente vai ter 66 graus, né? Que é 66. Conferindo, 66 mais 64 vai dar 130, 130 mais 50, 180. Então, ok. Por que eu coloquei este ângulo aqui? Porque agora eu vou trabalhar com três lados, então eu tenho que conhecer os três ângulos, ok? Fazendo aí a proporção, 70 está para o ângulo de 66, então a gente escreve aqui, ó, 70 sobre o seno de 66 graus, igual. Agora, o x está para o ângulo de 50, então aqui a gente vai ter x sobre seno de 50 graus. E o último lado, que é o y, vai estar para o seno de 64 graus. Pronto. Dentre os três eu conheço um, então eu vou relacionar o que eu conheço com o que eu não conheço. Então vai ser necessário a gente fazer duas contas aqui, né? Vou fazer com esses dois primeiros e depois vou fazer com o primeiro e o último, né? Então, determinando o valor de y aqui, ó. Primeiro passo. Y não, x. Determinando x. A
a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou ter que substituir esse seno de 66 e o seno de 50 graus, certo? 70 sobre, buscar aqui o seno de 66 na calculadora, que é 0,91, vou utilizar duas casas decimais, igual a x sobre o seno de 50 graus. Seno de 50 graus, que é 0,77. Então, agora basta fazer o que? Meio por extremos para resolver a equação, né? Fazendo meio por extremos, eu vou ter x vezes 0,91. Então, 0,91x igual a 70 vezes 0,77. 70 que multiplica 0,77, ok? Então, vou ficar com 0,91x é igual a essa multiplicação aqui, né? 7 vezes 7, 49. Sobre 4. 7 vezes 7 de novo é 49, com 4, 53. Duas casas decimais, tem um zero no final, duas casas, a gente fica com isso. X vai ser igual a 53,90 dividido por, né, o 0,91 vou passar dividindo. Dividido por 0,91. Fazendo essa divisão na calculadora, ficar mais simples para a gente encontra 59,23. 59,23, unidade de medida é quilômetros. Então, de A até B, né, a distância é de 59,23. Vamos ver Y agora, né? Eita, cortou ali, eu não mostrei. Aqui, ó, 59,23. Determinando Y, a gente vai fazer do mesmo modo. Primeiro aqui, que é 70 sobre o seno de 66 graus que a gente determinou, que é 0,91, igual a esta outra parte aqui, que é y sobre o seno de 64 graus. O seno de 64 graus é 0,89, arredondando aqui, vai dar 0,90. Então, de novo, né, mesmo processo, meio por extremos, eu posso resolver isso aqui. Meio por extremo a gente vai ter 0,91y igual a 70, que multiplica 0,90. Vou ficar então com 0,91y igual a 70 vezes 0,90. São dois zeros em cada um. 7 vezes 9, 63. Duas casas decimais. Eu fico com 63. Agora eu passo o y dividindo. Vou ficar com 63 dividido para 0,91. Finalizando aqui, né? Essa divisão 63 dividido para 0,91 vai me dar que o y é 69,23 quilômetros. Então achei as duas medidas aí, né? X e A de y. E agora eu termino o exercício, né? Quem se encontra mais próximo de A, quem dista, né? Quem tem a menor distância aí, que no caso é x, o lado AB. Então o barco B, né? O barco B se encontra mais próximo de A, ok? Então esta é a aula sobre lei dos senos e espero que vocês consigam resolver exercícios vinculados a tanto a seno e cosseno de ângulos suplementares quanto a lei dos senos, ok? A próxima aula que a gente terá é a continuação, né, a parte 2, a gente vai falar sobre a lei dos cossenos, lei dos cossenos, ok? Então, até mais, até a próxima aula.